Voltou. Deu um pico aqui de internet, gente. Deixa eu iniciar de novo aqui, ó. Deixa eu colocar do princípio. Me digam aí se estão me ouvindo aí, pessoal. Como é que tá? Meu sinal tá acusando aqui que tá fraco o sinal. Me deem um aviso aí se estão me ouvindo, como é que tá a minha imagem, áudio, som. Estão me ouvindo? Posso continuar? Vamos ver. Então vamos continuar. Deixa eu iniciar de novo aqui. Dia, né, que acredito que depois de hoje, Lourdes, não dá mais para uma parte da, entre aspas, esquerda tapar o sol com a peneira. Tínhamos um infiltrado no nosso campo e hoje ele fez questão de se revelar, inclusive acenando para a extrema-direita bolsonarista. Quem é o infiltrado, gente? Quem é o infiltrado? Digam aqui no chat quem era este infiltrado no nosso campo, segundo Carlito Neto. Enquanto isso, enquanto vocês vão dizendo no chat, deixa eu pedir aqui, ó, curte, comenta, compartilha, digam de que cidade estão assistindo, isso aqui é muito importante para nós. Quem puder apoiar aqui, ó, no Apoia-se, QR Code aqui em cima, o link está na descrição do vídeo também. Quem puder, prestigia ali no Apoia-se a partir de R$1 por mês, tá, pessoal? E ajuda bastante o canal. Quem puder apoiar com R$15 vai concorrer essa camiseta aqui, ó. Então, ajudem o canal. Quem puder também fazer um Pix, está passando a chave ali embaixo, ó, voztrabalhadora@gmail.com, e o QR Code está lá em cima, lá no outro canto. Quem puder, ajuda bastante. Quem é, gente? Diz a Ana Six. Rosa Lima. Quem é o infiltrado? Encarnação Melgar, que grande camarada Padula, com certeza, né? Quem é o infiltrado, gente? Quem é o infiltrado que agora tirou a máscara, foi para um outro partido e não só flertando com o bolsonarismo, ele está no colo do bolsonarismo. Fala, Carlito. Então, vamos começar nosso lado. Eu acho que tem que colocar na mesa o mais rápido possível para a gente poder ir se escolarizando com essas bandalheiras dentro do nosso campo. Pois é, Lourdes. Ano passado viralizou nas redes sociais uma participação do senhor Ciro Ferreira Gomes, né, que é a figura que a gente está se referindo aqui, em um evento em Juazeiro do Norte, se não me falha a memória, onde ele aparecia ao lado do Carmelo Neto, um deputado estadual bolsonarista lá no Ceará, se não me falha a memória, que inclusive teve um problema por supostamente fraudar a cota de gênero lá no Ceará. E aí ele chega no palco, inclusive ele e esse Carmelo Neto, nos ombros ali do povo e sobe no palco. Na época, muita gente criticou essa postura do Ciro Gomes, mas como o Ciro Gomes hoje tem uma base na internet muito similar à base que o bolsonarismo tem, né, extremamente radicalizada, você não pode falar nada do Ciro, que automaticamente você passa a ser criticado. Eles disseram que era mentira, que o Ciro não estava com bolsonaristas, e ainda chegou a dizer também que era mentira, que o Ciro Gomes tinha apoiado o André Fernandes no segundo turno das eleições para prefeito de Fortaleza. Eu acredito, Lourdes, depois do discurso de hoje, que o Ciro Gomes elogia um jovem que publicou nas próprias redes sociais, ele fazendo o bigode francês, como alguns tentam chamar, né, para poder disfarçar o que significa de verdade o bigodinho. Para quem não lembra, o deputado André Fernandes publicou nas redes sociais dele uma imagem, Lourdes, que ele raspava as laterais do bigode, deixava apenas no meio e postava uma imagem assim. E o Ciro Gomes está elogiando hoje essa figura, por exemplo. Né, essa figura, inclusive, que é abjeta, que vive de disseminar informação falsa, que convocou os apoiadores dele para 8 de janeiro de 2023 e que, inclusive, postou fotos zombando do ministro Alexandre de Moraes quando a porta do ministro arrancada. É esta figura aí, que, inclusive, hoje os tais trabalhistas, né? Inclusive é engraçado, né? Porque hoje tem monopólios de pauta na esquerda, né? Algumas que você não se classifica como trabalhista, é como se você fosse antitrabalhista, né? E é até interessante essa discussão. Não, e é bom lembrar aqui, né, que o Carlito Neto não tocou nesse ponto, que o Ciro Gomes, na eleição da prefeitura de Fortaleza, quando o candidato Evandro Leitão, do PT, sai de 3%, faz uma bela campanha e vai para o segundo turno, derrotando o candidato cirista, inclusive, que ficou fora do segundo turno,
o Evandro Leitão vai para o segundo turno contra esse André Fernandes aí, este bolsonarista que ele falou aqui. E o Ciro Gomes apoia o André Fernandes no segundo turno e é derrotado. É derrotado porque o Ciro Gomes é ruim de urna, é ruim de voto. Porque ele é um perdedor na política brasileira. Isso é Ciro Gomes é perdedor na política brasileira. Sempre foi. Então, assim, não é agora que o Ciro Gomes está flertando com o bolsonarismo. Há 2 anos, na eleição, 2 anos não, 1 ano atrás, na eleição para a prefeitura de Fortaleza, ele apoiou o bolsonarismo. E eu vou falar mais na sequência sobre esse apoio dele, essa aliança do Ciro Gomes com o bolsonarismo. E aí esse grupo dito trabalhista, que é formado por vários apoiadores do Ciro Gomes nas redes sociais, tem tentado fazer um malabarismo retórico para dizer que o Ciro está no PSDB, mas o trabalhismo segue com ele. É tipo dizer que o Bolsonaro está no PL e que defendeu o golpe de Estado, mas que a democracia também está com ele. No caso do Ciro, ele tinha que opção? Ele não tinha mais opção. Ele já queimou todos os caminhos possíveis para ele. Ele foi para o menos ruim aí. Ele podia ir para o União Brasil, ele foi para o menos ruim, que é o PSD, que ainda tem um verniz de pelo menos ali, um vernizinho para segurar a onda. Mas é isso mesmo, né? Um verniz do que é o PSDB? Qual o verniz do PSDB? Pelo amor de Deus. O PSDB não tem verniz nenhum. O PSDB aprovou a PEC da bandidagem. O PSDB foi 100% contra o PL do IOF agora. O PSDB está coladinho no bolsonarismo lá dentro do Congresso. Na verdade, eu acho, Lutz, que ele voltou para o colo do padrinho, né? O Tasso Gereissati. Eu acho que é por isso que ele voltou para o PSDB. Para quem não lembra, o Ciro já foi do PSDB há 30 anos atrás, aproximadamente, né? Na década de 90, no início dos anos 90, Ciro Gomes estava ali dentro do PSDB. O que eu acredito é que o Tasso Gereissati trouxe ele de volta, né? Reapadriou. Porque mesmo quando vai no campo da esquerda, pelo menos dentro de partidos de esquerda, né? Vamos falar a verdade, isso aqui é equivocado também. Ciro Gomes nunca foi de esquerda, gente. Nunca foi de esquerda. Ciro Gomes comandava uma ala à direita do PDT. É isso que era o Ciro Gomes, com Aldo Rebelo, com Ciro Gomes. Uma ala reacionária do PDT. Que bom para o PDT ter se livrado dessa corja aí. E outra coisa, o berço do Ciro Gomes não é o PSDB. O Carlito está dizendo aqui que o Tasso Gereissati era o padrinho do Ciro Gomes, realmente foi lá no Ceará para a eleição para governador, ali nos anos 90. Mas a gente precisa ir um pouquinho mais para trás. O Ciro Gomes era juventude arenista, gente. Juventude PDS nos anos 80, segunda metade da década de 80, o Ciro Gomes era arenista. Juventude arenista. Juventude do PDS. Então o Ciro Gomes ainda tem mais um caminho para ele. Daqui a algum tempo ele vai sair do PSDB e vai voltar. Aí sim ele vai voltar para o berço dele, que é o PP, o Partido Progressista, que é a costela, né? O Partido Progressista é herdeiro do quê? Olha a linha. UDN, Arena, PDS, PFL e hoje é PP. Eles vêm nessa sequência. Então o Ciro Gomes vai acabar no PP. Esse é o lugar do Ciro Gomes. Essa é a ideologia do Ciro Gomes. Ruralista. PP ruralista. PP defende latifúndio. PP defende Bet, com Hugo Mota, presidente da Câmara. Esse é o PP. Ciro Nogueira, da Faria Lima. O PP tem as 3 vertentes. Arthur Lira, ruralista. Hugo Mota, Bet. Ciro Nogueira, Faria Lima. Esse sim é o berço do Ciro Gomes. Ele sempre elogiava o Tasso Gereissati, dizendo que ele era um cara que tinha levado ele para a política, que ele era eternamente grato. Você perguntou se o Ciro tinha outra opção. Eu acho que tinha. Ele poderia ter ouvido o irmão dele,
que aparentemente é muito mais sensato politicamente que ele, né? Entanto que o irmão dele segue relevante na política. Ele não só ajudou a entregar Sobral para o bolsonarismo, porque inclusive a gente sabe que a família Ferreira Gomes é muito influente em Sobral. O Ciro atuou para ajudar a derrotar, inclusive, o núcleo ali de apoio dos irmãos, com claramente ódio. E eu lamento, sendo bem honesto para você, Lutz, que ele tenha tido esse fim. Eu acredito que se o Ciro Gomes tivesse feito um tratamento com o psicólogo, buscado medicação, talvez, ele conseguisse superar os traumas que ele teve dentro da política. Ou, se não está pronto para estar na política, deixa a política. Infelizmente, a política é feita de momentos que a gente às vezes não concorda, que às vezes a gente não gosta, que às vezes a gente não tem aquilo que a gente quer. É da política. Ou será que, por exemplo, o público agora acha que o presidente Lula está feliz em estar tendo de dar ministérios para o União Brasil, para o Republicanos, para o PSB, ou melhor, PSD, para o PP? Se joga a política como a gente tem neste momento. Por isso que é importante a gente trabalhar para ampliar as bancadas da Câmara dos Deputados e do Senado no ano que vem. Eu fiz até uma arte aqui que eu tenho levado em todos os canais que eu tenho participado, Lourdes. Legal, vamos ver essa arte. Importante isso aqui que o Carlito está trazendo da importância do voto. Eu já falei aqui antes, a importância do voto para o Congresso, deputados, senadores. Mas o Carlito comete um erro aqui, dizendo que o Ciro tinha que ter se tratado, que é psicológico, ele podia largar a política, porque... Não é isso, Carlito. O Ciro Gomes é um reacionário. O Ciro Gomes é um reacionário. Então ele tá fazendo a política com a visão de mundo dele. Com a visão de mundo dele. Não, a gente se ilude demais, às vezes. Se ilude demais que o Ciro Gomes estava caindo para a esquerda. Nunca caiu, gente. Nunca caiu para a esquerda. É um reacionário convicto do ponto de vista da política. Sempre será. E olha, não estranhem, gente, não estranhem se o Ciro Gomes não aparecer ungido pela extrema-direita como candidato da extrema-direita para a presidência, com apoio do PL, do bolsonarismo para a presidência da República. Não se surpreendam se isso acontecer, tá, gente? Não se surpreendam. Eu vou mostrar aqui também, porque na internet hoje tem até viralizado alguns indivíduos que se alegam mais radicalizados e que basicamente trabalham com a tese de que o Brasil tá como tá porque o Lula não quer mudar. Sempre dando a entender ali, Lourdes, que para se conseguir mudar o Brasil, não depende do Congresso, não depende da legislação brasileira, depende só da vontade do presidente Lula. Eu queria mostrar isso aí. Isso aí foi eu que fiz, mas são dados públicos lá do site da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Bem interessante esses gráficos aqui que o Carlito vai trazer. Ó. Eu já tinha visto ele expor isso em outra live. Eu fiz questão de botar em azul aí, Lourdes, para que as pessoas visualizem o tamanho da direita no Congresso. Encarnação, eu votei no Roberto Freire em 1989, Encarnação. O Roberto Freire é pior. O Ciro Gomes nunca enganou, o Roberto Freire enganou. Era do Partido Comunista, né? E aí deu uma guinada completa, né? Nem sei onde anda o Roberto Freire hoje. Então tá aí, ó. 75,2% dos deputados são de direita. O que é por isso que eu sempre digo, eu não gosto daquela consigna Congresso inimigo do povo. Para mim é Congresso da direita inimigo do povo. Porque Congresso inimigo do povo a gente abarca todo mundo. Abarca Lindbergh, abarca Sâmia, Glauber, né? Quem mais? Me ajudem aí com bons deputados e bons senadores. Rogério Correia, Paulo Paim, né? Quando tu diz Congresso inimigo do povo, tu está dizendo que essa gente também é inimigo do povo, esses nossos quadros importantes. Talíria Peroni, Ivan Valente, né? Agora, Congresso da direita inimigo do povo me satisfaz, e esse gráfico aqui do Carlito está ajudando nisso. Isso quer dizer, Lourdes, que a direita tem 386 deputados na Câmara Federal
e a esquerda tem 127. No Senado Federal, a direita ainda é maior. Ela tem 80,2% das cadeiras, que representa 65 senadores, e a esquerda tem 16 senadores. Até cita aqui se você quiser, viu, Lourdes? Do PDT, 4 senadores do PSB e 9 do Partido dos Trabalhadores. Na Câmara dos Deputados, o Partido dos Trabalhadores lidera a bancada ali com pouco mais de 60. A bancada, né, a chamada Federação Brasil da Esperança, Fé no Brasil, que é PT, PV e PCdoB. Somado, eles têm 80 deputados. Aí depois você tem PSB com 16, PDT com 16, PSOL com 14 e a Rede com 1. Aí quando essas pessoas ficam criticando o presidente Lula, eu gosto de desenhar, né? Porque como cientista político, eu tive de aprender para além da militância. Por quê? Quando eu era historiador, eu entendia muito da teoria militante. Quando eu virei cientista político, eu passei para dentro da discussão institucional. Eu passei a entender, por exemplo, quantos votos eu preciso para abrir uma CPI, quantos votos eu preciso para aprovar um projeto de lei, quantos votos eu preciso para aprovar uma emenda à Constituição. E aprendi também que, apesar de muita gente gritar por aí, Lourdes, que o presidente pode governar por decreto ou por medida provisória, não pode, até porque tem gente que nem sabe que algumas ações, incluindo elas a medida provisória, ela tem, inclusive, uma validade. Ela não é ad infinito, ela tem uma validade. E aí eu pergunto para você, Lourdes, será que essas pessoas que colocaram o presidente Lula, inclusive o próprio Ciro Gomes, né, que dizia que o Brasil está assim porque o presidente Lula não quer mudar as coisas, ele está junto com o Centrão. No caso do Ciro, me incomoda porque o Ciro é da política. Ele sabe tudo isso que eu estou mostrando aqui, ó, que é o que a gente chama de correlação de forças. Vamos trazer só 3 exemplos básicos, Lourdes. Para abrir uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, são necessários 1/3 dos votos, seja na Câmara ou seja no Senado, onde for aberta a CPI. A gente tem 127 votos na Câmara dos Deputados. São necessários, Lourdes, para abrir uma CPI, 171 votos. Então, querendo ou não, a gente precisa sentar com republicanos, União Brasil, PP, PSD, para completar os votos para abrir uma CPI. Para aprovar um projeto de lei, um PL, a gente precisa de 257 votos. Ou seja, o dobro do que a gente tem. Só para o público ter noção do tamanho do problema. E que talvez se fosse outro presidente governando, a gente já teria tomado um golpe ou não aprovaria nada. Para aprovar um projeto de lei, de emenda à Constituição ou um EC, aí que é pior, Lourdes. São necessários 308 votos na Câmara dos Deputados. Eu nem vou incluir o Senado, porque pega esse mesmo cálculo que eu trouxe aqui e leva 1/3 para abrir CPI para o Senado, 27 votos, maioria simples, a maioria absoluta para poder aprovar um PL, 41 votos, 3/5 dos votos em 2 turnos para aprovar um projeto de emenda à Constituição, 49 votos. Então, o Ciro Gomes contaminou o debate público, assim como uma parcela da dita esquerda radical, ao omitir isso do público ou não conhecer, que é o que eu estou começando a imaginar. Uma parcela realmente omite e outra parcela esconde ou não conhece. E aí começa a tratar o Lula como vilão. Lourdes, o Bolsonaro tinha a maioria esmagadora do Congresso na mão e ele foi feito de gato e sapato pelo Arthur Lira, que inclusive tomou a chave do cofre brasileiro com as emendas PIX e o orçamento secreto, e ele impediu que o Bolsonaro caísse. Em compensação, o Bolsonaro vendeu a alma para ele. Se fosse outro presidente que não fosse tão hábil quanto o presidente Lula, Lourdes, você acha que a gente estaria, neste momento, conseguindo aprovar isenção de imposto de renda para quem recebe até R$5 mil, a discussão séria do fim da escala 6x1, a queda da PEC da blindagem? Isso não aconteceria. E a gente precisa ser honesto com o povo, porque eu já fui esse povo que estava do outro lado, que falava assim, Lourdes, como é que pode? O presidente não faz isso. É um absurdo, ele poderia lá dar uma canetada, só que aí tem lei de responsabilidade fiscal, tem lei de probidade administrativa, tem a Constituição Federal. O presidente não governa um reino, onde ele é um rei absolutista. Ele governa uma nação democrática, republicana, e que, inclusive, precisa dividir esse poder com os outros 2 poderes. Muito bom. Carlito desenhando a realidade material, né, que enfrenta o Lula. Tive um debate essa semana, gente, num grupo,
tinha um cirista lá, convicto, é um grupo de progressistas, hein? Grupo de progressistas. Aí o cara veio defender começou dizendo que o Lula era neoliberal, né? Aí eu fui pro debate, né? Fui pro debate, desmascarei, mostrei como é que vai ser neoliberal com aumento real de salário, com investimento em universidade, em saúde, em educação, com fortalecimento do serviço público. Que neoliberal maluco é este Lula, né, gente? Bom, aí ele veio com o Ciro Gomes, defendendo com unhas e dentes, mesmo agora, mesmo com aliança com o Bolsonaro, ele disse que vai votar no Ciro Gomes. Gente. Bueno, terminou esse debate, gente, que aí vem aquela cantilena do PT, né? O PT. Eu fiz duas afirmações nesse debate. O PT é um oásis dentro da democracia burguesa, né? Da democracia liberal burguesa, que é o sistema que a gente vive, né? Nesse sistema, onde a burguesia tem o poder, inclusive quando um Lula e um PT ganham a eleição, continua sendo a burguesia que tem o poder, tá? O Lula é o chefe de governo, mas quem tem o poder no Brasil são as oligarquias, são os ruralistas, é a burguesia, os rentistas, essa gente é que tem o poder. E aí eu finalizei dizendo o seguinte, ó. Como é que eu disse? Melhor que o PT, só a Revolução Socialista, gente. Eu falei, eu só troco o PT pela Revolução Socialista. Eu só troco o governo do PT pela Revolução Socialista. Eu não vou trocar PT por um enganador que nem o Ciro Gomes ou por outro pseudo-progressista e pseudo-esquerdista que aparecer por aí. E muito menos pela corja da direita. Muito menos pela corja da direita. Então, para trocar o Lula e trocar o PT, só a Revolução Socialista. Fora isso, não. Certo, gente? Vamos, ó, Encarnação Melgar aqui falando do PCdoB, a Maria Cristina aplaudindo, Emanuel dizendo que é isso aí. Socialismo ou barbárie, aqui, ó, Maria Cristina com a nossa consigna fundamental, né, Maria Cristina? Socialismo ou barbárie, fora disso aqui, ó. Fábio aqui, ó, apoiado. Isso aí. Galera, entrem no Apoia-se, ajudem o canal, por favor. Pix aqui, ó, ou a chave que está passando aqui embaixo. O Apoia-se, QR Code aqui, link na descrição do vídeo. Lá no Apoia-se tem mural, que vocês vão ter acesso a textos exclusivos do mural, reportagens exclusivas, o Suman está contribuindo, o professor Legene, tem vários textos legais que nós estamos colocando lá. Eu tenho tentado fazer alguns textos, ando meio enferrujado na escrita, mas é até bom ali o mural para mim voltar a escrever algumas coisas. Já fiz até um boletim de áudio para testar lá, tem espaço para fazer boletim de áudio. Então entra ali, um pila tu entra, ó, gente. Um pila tu entra e tem acesso a tudo isso. E aí tem a questão aqui, ó, desta linda camiseta que é a 001, gente. É a camiseta 001 da Voz Trabalhadora, a primeira que a gente fez aqui, fabricação própria, aqui em casa, na gráfica, ó. Agora a gente já rodou ali umas 50, mas essa é a 001, gente, que vai a sorteio na próxima quinta-feira, para quem estiver lá no Apoia-se com R$15, plano de R$15, tá, pessoal? Depois nós vamos fazer uns outros sorteios lá, que quem contribuir com R$1 também vai entrar nos sorteios, especialmente quando a gente retomar a monetização, tá, pessoal? Esse período tá complicado, a monetização era boa aqui do canal, a gente estava com um movimento bom, então a monetização estava dando para sustentar todas as despesas do canal e ainda ajudar algumas pautas sociais. A gente fazia Pix para o MST, para as cozinhas solidárias, para movimento de quilombos, bibliotecas de movimentos sociais. A gente apoiava vários projetos com a monetização aqui do canal. Como a gente perdeu a monetização, ficamos só aqui, ó, Pix e Apoia-se. Então, por isso que nós estamos fazendo sorteio. Eu não gosto, cara. Ontem o Celso me criticou, R$15 o sorteio. Eu não gosto, sinceramente. Eu gostaria muito de fazer esse sorteio para R$1. E eu vou garantir aqui para vocês, ó,
Estou assinando aqui, ó. Quando voltar a monetização, a gente vai sortear camisas para quem tiver com R$1 no Apoia-se. Como a gente fazia aqui no clube de membros, nosso era R$1,99 e a gente botava no sorteio R$1,99, não tinha diferença nenhuma, né? Então vamos. Quando voltar a monetização, promessa é dívida, nós vamos sortear camisas, vamos sortear outras coisas para quem apoiar com R$1 também. Mas neste momento, né, este mês de novembro que está entrando agora e o de dezembro, que a gente nós já estamos há um mês suspenso, né, da monetização, e vamos ter mais 2 meses pela frente aí de suspensão. Então, esses 2 meses a gente está pedindo aí encarecidamente para quem puder contribuir, chega junto para a gente manter o trabalho, para manter o Suma aqui conosco, né? Cara, o Suma é profissional de primeira qualidade. A gente tem aqui na Voz Trabalhadora um entrevistador magnífico, eu gosto muito do trabalho dele, e a gente remunera ele, né? E estamos aí, estamos na luta, né, pessoal? Até não gosto muito de ficar falando, sabe, fazendo esses jabás, esses pedidos aqui, mas é necessário, né? Me entendam, por favor, tá, pessoal? É isso, eu tinha outros vídeos aqui para trazer, ó, pessoal. Olha o que eu tinha mais aqui, ó. Eleições na Argentina, que vão acontecer domingo. Vou passar esse vídeo para o Eduardo Lima repercutir de noite no Mundo em Revista. Às 21h tem o Mundo em Revista. Vou passar esse vídeo aqui para ele repercutir essa questão das eleições da Argentina. Até se eu puder, eu vou entrar com o Eduardo Lima às 22h, tá? Às 21h, o Eduardo Lima entra ao vivo com o Josa Novales, tá? Para trazer notícia da Ucrânia, deve falar do encontro do Trump com o Lula, né? E outras questões. E às 10h nós teríamos o professor José Medeiros, que é professor lá na faculdade de Wuhan, na China, estaria conosco para falar sobre pautas da China, mas ele teve um compromisso, não vai poder participar. Então eu farei o possível para estar aqui, tá, pessoal, com vocês às 10h. Então chega junto nesse programa Mundo em Revista às 9h. E teríamos aqui, ó, escândalo no Banco Central, tá? O Campos Neto, o José Nassif está fazendo uma denúncia aí em relação ao Campos Neto, mas não vai dar tempo de repercutir aqui. Mas vai ficar para outra ocasião aqui, em seguida a gente repercute em outro programa. O Pedro Serrano falando da mudança de turma do Fux, que é um vídeo também que eu quero ver. É a primeira entrevista do Boulos como ministro, tá? Tá tudo baixado aqui já, ó. O Paulo Pimenta, num vídeo que eu já assisti, falando da CPI do INSS, que é magnífico. Para mim, é o melhor vídeo até agora explicando. Eu vou publicar esse vídeo. Vou publicar agora no canal de cortes. Vou publicar esse vídeo agora no canal de cortes do Paulo Pimenta, detalhando a questão da CPMI. Detalhando. Quem não está inscrito no canal de cortes, inscreva-se lá, tá, pessoal? youtube.com/cortesdavt. Deixa eu botar aqui. O link está aqui na descrição. Está na descrição o link. E deixa eu botar aqui no chat para vocês, ó. A Argentina está fervendo, diz a Maria Cristina, com certeza, está fervendo muito. Cortes da VT, ó, tá no chat aí, pessoal. Inscrevam-se lá, tá? O canal está crescendo. O nosso camarada Maninho Uguara está liderando os cortes agora, está fazendo os cortes. Fizemos uma capa legal ali que ele está montando. E acordou. O canal de cortes acordou, né, Maninho? O algoritmo acordou ali, começou a soltar os vídeos. Isso aí é legal para nós também, né? É um espaço importantíssimo para nós, esse espaço do cortes aí, gente. Prestigiem lá, que é um espaço importante para nós. E tem esse vídeo da Argentina, que de noite a gente vai repercutir a Argentina, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Ou eu entro às 22h para repercutir junto com o Eduardo Lima, ou eu passo o vídeo para ele e ele repercute lá com vocês. Certo, gurizada medonha? Obrigado aí, estamos com 100 ainda aqui, ó, na finaleira do programa. Muito obrigado, batemos quase 180 aí. Foi acho que um belo programa, espero que tenham gostado aí. Valeu, pessoal. Obrigado mesmo pela presença aí. Paz entre nós, guerra aos senhores.